Bom, vamos lá, né? Somos nós aqui. Então, na aula passada a gente viu os princípios aí de ética moral, começamos a ver o nosso código de ética, os deveres e proibições que o farmacêutico tem durante o exercício da profissão. E hoje a gente vai olhar os direitos, a relação deles com outros profissionais das entidades de classe e a questão relacionada à publicidade de trabalhos científicos, né, que é uma coisa muito importante aí que a gente tem relacionado ao farmacêutico. Então, quando a gente fala na questão da publicidade de trabalhos científicos, né, existe proibições para o farmacêutico em que ele não pode, primeiro, divulgar assunto de uma pesquisa que não seja verdadeiro. Por exemplo, né, vocês podem chegar e me perguntar, professor, então em relação à questão da cloroquina, significa lá que o farmacêutico tem essa questão se funciona ou não funciona. Isso seria a questão de uma descoberta de conteúdo inverídico? Não. Por quê? Porque a cloroquina ela está sendo substituída, né, a hidroxicloroquina, ela está sendo submetida a trabalhos científicos, às pesquisas lá in vitro, né, estão tentando colocar, elas pegam o vírus em laboratório, e colocam lá os fármacos que estão sendo testados para saber se eles possuem alguma eficácia ou não, fazem avaliação em pacientes que fazem o uso daquela medicação, e ao final, né, se tem os resultados, e esses resultados eles são publicados em trabalhos científicos. O que não pode acontecer é o farmacêutico pegar, né, um resultado que tem lá, foi feito o estudo, aí viu que a hidroxicloroquina ela não tem efeito. Ele modificar os resultados e dizer que a hidroxicloroquina tem efeito. Então, essa é uma das coisas que o farmacêutico tem que ter cuidado aí, porque ele não pode divulgar, né, nenhum assunto. Então, tem que ter bastante cuidado também. Hoje a gente está vivendo a era da chamada fake news, né? Na verdade, fake news já existe. Minha avó chamava isso de fofoca, ou fuxico, né, como ela gostava de dizer. Ele não pode assumir ou publicar a autoria de trabalhos científicos que não pertençam a ele, então isso é muito importante, ele não pode ir lá, vamos supor lá, sou doutor, aí alguém menos graduado do que eu faz um trabalho e pede para eu assinar o trabalho como se eu tivesse, né, executado aquele trabalho. Então, vou colocar o nome, que é a gente vê isso muito na faculdade. Fulano, bota meu nome aí no trabalho, né? Então ele não pode nem assumir, nem publicar a autoria de trabalhos científicos que ele não tenha participado ou que, né, ele não conheça. Então é proibido isso. Promover publicidade enganosa e abusiva de boa-fé, você tem que ter bastante cuidado aí. A gente, hoje no nosso mundo farmacêutico, a gente vê que a indústria farmacêutica ela tenta vender os produtos dela de alguma forma, né? E isso ela faz publicidade, inclusive existem algumas proibições, como por exemplo, não pode ter propaganda em que apareçam crianças, não pode ter propaganda com figuras famosas, como por exemplo, jogadores de futebol, artistas de televisão, cantores de música sertaneja. E isso a gente nunca viu, né? A gente nunca viu uma propaganda de medicamento que tenham esses requisitos. Então ele não pode, exatamente porque esse tipo de propaganda ele pode induzir os pacientes a utilizar um determinado medicamento. Da mesma forma como tem acontecido, né, como aconteceu principalmente aí no começo da pandemia, a questão relacionada aos fármacos que estão sendo testados aí para ver se eles funcionam ou não para a Covid, e eu vi muita gente em farmácia dizendo que tinha o kit, né, Covid. A pessoa ir lá, comprar amoxicilina, comprar hidroxicloroquina, comprar ivermectina e assim sucessivamente. Então, são cuidados que tem que ter, porque a promoção de propaganda enganosa ou que possa abusar da boa-fé dos pacientes, elas também são passíveis de penalidade, né? Promover anúncios que provocam ou possam provocar o uso indiscriminado de medicamentos, como eu falei para vocês, né? Referente lá, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado. Inclusive, existe uma proibição da Anvisa, tá? Quanto à propaganda de medicamentos. Primeiro, que elas não podem estar expostas em locais fora, como por exemplo, hospitais ou revistas médicas. Então, você não pode ter lá na faculdade cartazes, né, sobre um determinado tipo de medicamento. Então, isso não pode acontecer, é a mesma coisa. E quando eles fazem propaganda, né, não se pode ter propaganda com personalidades que são influenciadoras, geradoras de opiniões, né, como eu falei para vocês, cantores, jogadores de futebol, só que isso acontece, tá? E o que que a Anvisa faz? Ela, quando vê lá a propaganda, ela vai lá na indústria que fez ela, né, e dá advertência para a indústria lá, e a indústria tira do ar aquela propaganda. Mas aí o estrago já foi feito, tá?
Sem problema, Matheus, tem problema nenhum não, tá? A aula fica gravada, depois vocês veem no YouTube. Falar nisso, vocês conseguiram acessar o link pelo YouTube que eu coloquei lá, das aulas? Vocês não estavam conseguindo acessar pelo AVA, eu coloquei o link do YouTube lá no sala de aula. Ah, beleza, então. Tá, então, a promoção desses tipos de anúncio que possam provocar o uso indiscriminado de medicamentos, né? Isso acontece bastante, eu vejo isso bastante perto de festas, como, por exemplo, carnaval, né? As farmácias, elas montam aí os kit ressaca, né? E kit bebum, que tem lá um monte de coisa, e faz propaganda disso. E não pode, porque esse tipo de propaganda, esse tipo de anúncio, né? Ele induz as pessoas a fazer o uso de medicamentos, né? Sem a necessidade do real uso, tá? Vamos lá, a parte boa do nosso código de ética, né? Nós vimos aí os deveres, nós vimos aí as proibições, nós vimos aí a questão relacionada aos trabalhos científicos e a divulgação de informações, e agora nós vamos para a parte boa, né? Que são os nossos direitos. Então, o que o farmacêutico ele tem, quais são os direitos que ele tem? Como a gente é baseado em princípios universais, como a gente viu lá, né? Beneficência, não maleficência, tá? É importante a gente levar em consideração aí que o farmacêutico ele tem direito de exercer a profissão dele sem que ele seja discriminado, tá? Então ele tem que ter, além das condições dignas de trabalho, tá? Ele tem o direito de exercer a profissão lá sem ser discriminação por questão religiosa, por questão de raça, por questão de sexo, por questão de nacionalidade, cor, idade, condição social, opinião política ou qualquer outra natureza. Então é direito do farmacêutico poder exercer lá. Por exemplo, vocês já viram aí a propaganda da Natura? Vocês já viram a propaganda da Natura do Dia dos Pais? Já. O que vocês acharam do, do garoto propaganda da Natura? Para mim, tanto faz. Isso, exatamente, né? Aí, por quê? Mas, por exemplo, lá em casa, né, teve uma discussão ferrenha, mamãe não concorda, né, meu irmão não concorda, inclusive meu irmão disse, né, que o fato da Tami estar lá, né, não representa ele como pai, e eu falei para ele, mas é apenas uma representação simbólica, né, a gente não tem aquela questão de que pai é o que cria, etc e tal, então não deve existir esse processo de discriminação. A mesma coisa vale na hora do exercício, né, profissional. Então ele não pode, né, ser discriminado lá, principalmente aí serviço público, serviço privado, tá? Isso não pode acontecer. Lembra que tem uma proibição que o farmacêutico ele não pode, né, se beneficiar do cargo de liderança, do cargo de chefia para tratar de forma desigual os colegas ou as pessoas que estão subordinadas à equipe, tá? Então é muito importante que a gente leve isso em consideração, porque se você for discriminado no exercício da profissão, além de você sofrer processo ético, você também vai sofrer processo penal, uma vez que discriminação, racismo e preconceito, né, eles estão caracterizados hoje pelo Código Penal, né, e você vai sofrer lá as consequências depois do processo tramitado e julgado. Se você for considerado culpado, você vai sofrer lá as penalidades associadas. Então tem que ter bastante cuidado, porque não está só relacionado às questões de não tratar bem ou tratar com desigualdade. Ah, se eu tratar com discriminação, eu tenho um funcionário que é gay, eu vou tratar ele com discriminação. Eu tenho um funcionário que mora lá na invasão, então eu vou tratar ele com discriminação. Ah, eu tenho um funcionário que tem uma religião diferente da minha, por exemplo, que é ateu ou que é, sei lá, umbandista, tá? Ah, eu tenho um funcionário que é japonês ou é negro, tá? Então tem que ter bastante cuidado, porque essas características sociais, elas não podem ser utilizadas para tratar com desigualdade, tá? Os teus funcionários, tá? E isso serve para você também. Então, caso vocês estejam no ambiente de trabalho de vocês e por algum motivo, né, a chefia de vocês ou até mesmo outros colegas que trabalham com vocês tratarem vocês com diferença ou com discriminação, tá? Isso pode gerar para eles processo ético e além do processo ético também vai gerar um processo na escala penal, tá? Então tem que ter bastante cuidado com isso.
É direito do farmacêutico poder interagir com o profissional prescritor, lembrando aí que quem são os nossos profissionais prescritores, né? O médico pode prescrever qualquer coisa para uso humano, o cirurgião dentista pode prescrever qualquer coisa para tratamento de pescoço para cima da cabeça, né? E o médico veterinário pode prescrever qualquer coisa para uso animal, né? Uso veterinário. A gente tem outros prescritores, tá? Mas, por exemplo, o enfermeiro, o atendimento da prescrição dele vai ser só no âmbito do SUS, a prescrição do enfermeiro ela é aceita só no âmbito do SUS, e os outros profissionais, né? Nutricionista, o próprio farmacêutico, tá? Eles podem também prescrever receitas, prescrições dietéticas e assim sucessivamente, tá? É direito do farmacêutico ele interagir com o profissional prescritor. Professor, mas como assim interagir com o profissional prescritor? No dia a dia de vocês, por exemplo, vocês vão pegar muitas prescrições que vocês tenham dúvida. Tanto a questão da legibilidade, quanto a questão, por exemplo, de dosagem, quanto a questão do uso daquele tipo de medicamento para uma determinada doença, das doses, tá? Então, essas características para o farmacêutico, exatamente por isso que a gente precisa de dois profissionais no processo de tratamento do paciente, um que prescreve e o outro que dispensa, exatamente para que duas pessoas possam avaliar aquele tratamento e dizer se aquele tratamento ele está adequado ou não para a condição daquele paciente. Quando a gente diz condição, a gente diz tanto condição de saúde, quanto condição financeira, quanto condição psicológica e assim sucessivamente. Então, caso seja necessário, o farmacêutico ele pode ligar para o médico, ele pode ligar para o cirurgião dentista, ele pode enviar um e-mail para tirar dúvidas, tá? Então, isso é muito importante. A gente tem que ter bastante cuidado, que às vezes alguns colegas, né, eles interpretam uma prescrição que está incompleta, uma prescrição que está ilegível, e alguns, eles inclusive fazem modificações na prescrição. O médico lá fez a prescrição de um medicamento X e ele vai, né, por achar que aquele medicamento não está adequado, ele faz a mudança. Lembra que isso é muito importante. A prescrição ela é soberana do profissional prescritor. Então, é ele que manda na prescrição. O que é que a gente pode fazer? No caso que a gente tenha dúvida, no caso que a gente julgue que aquela prescrição ela não está adequada para a condição daquele paciente, a única coisa que a gente pode fazer é recusar a dispensação dela, né, com a devida alegação do porquê daquela prescrição. Lembra aí, né, eu vou só frisar novamente aí, o artigo de cima, ele é muito importante porque pode acontecer também o inverso, você está lá na sua farmácia, aí você tem uma desavença com um determinado prescritor, chega um paciente com uma receita desse prescritor e você vai dizer para ele assim, olha, não quero atender você, né, eu não vou atender essa prescrição. Isso não pode fazer, porque você está fazendo, né, exatamente o que diz o artigo de cima de não ser tratado com discriminação, tá? Então, tem que ter bastante cuidado com isso. Então, se o farmacêutico ele tiver dúvida, se o farmacêutico ele não estiver seguro, ou se ele achar que aquela prescrição é perigosa, ou que ela não apresenta um bom custo-benefício para o paciente, ele tem o direito de entrar em contato com o prescritor para discutir o caso, se necessário for realizar a modificação da prescrição com a anuência do prescritor, o farmacêutico ele não pode, né, mudar a prescrição. Se ele fizer isso, ele vai estar lá infringindo os códigos sanitários. A gente vai olhar na aula de amanhã, né, as questões das penalidades, tá, relacionadas ao código e à lei 3.820, que fala dos conselhos regional e federal. Então, se você fizer isso e acontecer algum dano para o paciente, você vai ser responsabilizado, tá? Então, você não pode, mesmo que, vamos supor, já acontecia muito isso quando eu trabalhava. Tinha um medicamento X e aquele medicamento ele só tinha uma apresentação. Vou pegar um exemplo pontual, assim, para vocês entenderem. Vamos supor lá, diclofenaco de sódio 50 miligramas. E o médico ia lá e prescrevia diclofenaco de sódio, diclofenaco de sódio 75 miligramas. Não tinha essa apresentação. Aí eu não posso chegar para o paciente e dizer assim, olha, não tem essa apresentação, você vai levar aqui o diclofenaco 50, né? Ou então vai mandar manipular. Não pode. Eu tenho que entrar em contato com o prescritor, informar para ele que não existe aquela apresentação para que ele possa
concordar com a mudança da próxima apresentação. Tá vendo aí, ó? Foi só um ajuste de uma apresentação. A gente não trocou medicamento nem nada. Mas eu preciso ter um contato aí exatamente com o profissional prescritor para exatamente ele ter ciência de que a prescrição foi modificada. Então é muito importante que vocês não façam modificações, tá? Nas prescrições, porque se vocês fizerem modificações sem a anuência do prescritor, vocês serão penalizados caso aconteça algum dano para o paciente, tá? Então é muito importante que vocês tenham esse E, cuidado. professor, Pode falar, Nívia. mesmo que a gente veja um erro assim grosseiro na dosagem, a gente não pode, pelo menos assim, comunicar ao paciente para ele retornar ao médico, alguma coisa assim? Sim, o comunicar e retornar, ok, esse é o procedimento correto. O que você não pode fazer é como às vezes acontece bastante, como eu te disse. Não tem uma apresentação, o medicamento só tem uma única apresentação. E às vezes acontece que o médico não sabe, para isso que a gente existe, para isso que o farmacêutico existe, para poder exatamente dizer para o médico: olha, os produtos que eu tenho disponíveis na farmácia, no mercado, são esses, A, B e C. Aí o médico faz. Às vezes o médico, né, confunde. Eu tenho um irmão médico, ele já fez muito isso, de prescrever, por exemplo, alguma coisa para algum dos meus irmãos ou para a mamãe, eu olhar a receita e dizer assim: olha, Pedro, essa apresentação bem aqui, ela não tem no mercado. Tu tem que ajustar ela. Aí ele, não tem? Quanto é que tem no mercado? Ah, tem a apresentação tal. Aí ele foi lá e fez a correção. Isso você pode fazer. Isso é o correto, orientar. Mas até mesmo, Nível, o que é que o farmacêutico ele pode fazer? Ele pode entrar em contato telefônico com o médico, né? Informar lá a questão da coisa, e por telefone o médico ele pode dar anuência, aí o farmacêutico ele faz o registro na receita do paciente, contato com o profissional prescritor, na data tal, horário tal, entendeu? Para exatamente justificar que aquela mudança que foi feita, né, que foi necessário fazer, exatamente ela teve a anuência do profissional prescritor. Isso pode ser feito. O que o farmacêutico não pode fazer é modificar sem um consentimento do prescritor, entendeu? Então é isso que ele não pode fazer. Ok? Ok. Só tomar uma água aqui. Esse direito aqui, ele é um direito bem interessante, né? Quando a gente está dando as aulas iniciais, a primeira vez que vocês têm contato com a deontologia e a legislação, ou quando a gente está trabalhando com a parte de assistência farmacêutica ou farmácia clínica, né? A gente sempre escuta assim: professor, mas por que que os médicos escrevem de forma ilegível? Né? Eu falo para todos os meus alunos, né? Por que que os médicos escrevem de forma ilegível? Porque o farmacêutico permite que ele faça isso. Aí eu sempre escuto: professor, mas não tem nenhuma lei que obrigue o médico a escrever com legibilidade? Aí eu falo: tem. Ah, mas essa é uma lei nova, né? Aí eu respondo: não, ela é uma lei de 1973. A lei 5991, lá no capítulo dos receituários, ela diz que toda a prescrição ela tem que ser escrita de forma legível, com os sistemas de unidade internacional e etc e tal. Então, por exemplo, né? Se você recebe uma prescrição, ela é ilegível, o que que você deveria fazer? Você deveria recusar o atendimento dessa prescrição, orientar o paciente para que ele retorne ao médico e conversar, né, com o profissional prescritor. E caso, né, porque às vezes vai acontecer de vocês pegarem profissionais que são muito solícitos, que você vai conversar com eles e vão chegar a um consenso e eles vão acatar a decisão do outro depois de uma, né, de uma discussão, mas vão ter aqueles outros, né, profissionais que se acham o dono da verdade ou que tem o rei na barriga, que não vão querer, né, acatar. Inclusive, eu escutava muito isso quando eu trabalhava com farmácia, que eu pegava prescrição ilegível, que eu orientava o paciente, porque a prescrição, tá, a receita, ela não é um documento para o médico, ela não é um documento para a farmácia, para o farmacêutico, ela é um documento para o paciente. Por quê? Porque lá na prescrição, o paciente vai ter as orientações de como ele vai tomar, por quanto tempo ele vai tomar, os horários que ele vai tomar, os cuidados.
Se a prescrição está ilegível para o paciente, como é que ele vai receber a orientação? Ah, professor, mas eu, farmacêutico, lá no momento da dispensação, eu posso orientar o paciente. Mas será que o paciente vai lembrar todas as informações que você dá? Será que o paciente vai seguir todas as informações? E se durante, né, vamos supor lá que aquela medicação não seja para o paciente que você está dispensando, às vezes você está comprando para outra pessoa, né? Será que ela vai passar as informações corretamente para a pessoa que vai tomar? Então, a prescrição, ela é importantíssima aí do ponto de vista terapêutico, porque ela é um documento para o paciente. E muitas das vezes, né, a gente encontra profissionais, não só médicos não, tá, gente? Todos os tipos de profissionais, inclusive tem farmacêutico com essa mesma ainda, que eles não querem aceitar que eles cometeram um erro ou que precisa ser ajustado. E, por exemplo, eu escutava muito isso, às vezes eu pegava prescrições que eram ilegíveis, orientava o paciente, explicava para ele que aquele documento era para ele, que ele precisava entender aquilo ali, que aquilo ali não era para mim, tal, e o paciente voltava, e às vezes tinha paciente que voltava e virava para mim e dizia assim: olha, o médico perguntou se você não sabe ler, né? E eu respondia, né, de forma cordial e dizia: olha, ler eu sei. Mas eu virava para o paciente e perguntava assim: você está entendendo a sua receita? Aí o paciente olhava para a receita e dizia assim: não, pois é. Então você está vendo que ela está ilegível. Não é uma questão de saber ler ou não. É uma questão da receita, ela está entendível, tá? Então eu, quanto profissional de saúde, eu tenho o direito de exigir que os outros profissionais, eles, né, cumpram as legislações sanitárias e as legislações que estejam disponíveis, tá? Então, eu tenho esse direito de solicitar. Então, por exemplo, se o médico não quer escrever de forma legível, o que é que eu vou fazer? Eu não vou dispensar o receituário dele, né? Como eu digo para vocês, o médico ele só escreve legível porque o farmacêutico permite que ele faz isso. Eu participo de grupos de farmacêutico e todos os dias eu vejo gente postando foto no grupo. Gente, que medicação é essa? Gente, o que, que vocês entendem disso? Gente, isso é errado. Entendeu? Qual seria o correto? Eu pegar, né, orientar o paciente a retornar para ele ter uma prescrição legível. Na verdade, o paciente ele já deveria sair do consultório médico, né, com a receita, entendendo a receita dele, porque o documento ele não é para o médico, o documento não é para a farmácia, nem para o farmacêutico, o documento é para o paciente. Então eu tenho o direito de exigir, né, o cumprimento das legislações. Então é um direito meu quanto profissional. Eu tenho o direito de me recusar a exercer a profissão, né, suspender as minhas atividades, tanto eu mesmo ou minha equipe, quando não houver, né, condições de trabalho nem remuneração digna. Então, por exemplo, como eu citei para vocês hoje, tem um decreto presidencial que diz lá, né, que os salários eles podem ser reduzidos em até 30%, mas se o salário for reduzido, a carga de trabalho também tem que ser reduzida, né? Então, se até 75%, né? Então, se meu empregador diz assim: olha, Rondinelli, a partir de agora eu vou precisar reduzir o teu salário aí em 50%. Ok, ele vai reduzir meu salário em 50%, mas a minha carga de trabalho também tem que ser reduzida em 50%. O que, que ele não pode fazer? Reduzir o meu trabalho e exigir que eu trabalhe a mesma carga horária. Então, eu posso ir lá, né, inclusive me recusar. Ou então, se eu trabalho numa farmácia e o dono da farmácia quer para a gente começar a fazer administração de medicamentos injetáveis e nebulização e não tem um ambulatório na farmácia. Também eu posso, né, me recusar para não ter que administrar medicamento em balcão da farmácia, até porque não tem as condições de higiene necessárias para isso. Ou tá aí, ó, uma coisa bem recente. Covid, né? O empregador ele tem que disponibilizar para o funcionário máscara, né, de proteção, então os EPIs necessários. Então, por exemplo, se ele pega e diz assim: olha, a partir de hoje, vocês são meus funcionários, mas a partir de hoje vocês vão trazer as máscaras de vocês, vocês vão trazer as luvas de vocês. Isso não pode também. Inclusive, como diz aí o artigo, eu posso me recusar a trabalhar em condições que não sejam condições dignas, né? Isso vale para condições físicas, isso vale para condições psicológicas, tá? E para as questões relacionadas à remuneração, ao salário, tá? E para a gente fechar essa parte do nosso código de ética, né? As relações interpessoais, elas são muito importantes. Exatamente por quê? Porque lá nas relações interpessoais significa o quê? Que eu, farmacêutico, né, vou interagir com outros profissionais, com prescritores, com técnicos,
né, com pessoas que não são da área de saúde, mas que fazem parte da equipe, como, por exemplo, administradores, psicólogos, pessoal de recursos humanos e assim sucessivamente. Então, o que é que o nosso código de ética ele exige da gente, né? Que a gente deve conservar o nível ético, né? Ele tem que ser mantido no nosso meio profissional. Na verdade, o nível ético, eu sempre falo para vocês, ele tem que ser mantido na nossa vida de uma forma geral. A gente tem sempre que ser ético durante a nossa vida. Colaborar com os colegas que necessitem, né? Às vezes eu escuto muito de vocês aí reclamarem que vocês foram para um campo de estágio e o farmacêutico não deu muita atenção para vocês, né? E além do campo de estágio possuir um convênio com a faculdade, aceitando receber o estagiário, né? Vamos dizer assim, uma obrigação ética, né? De eu auxiliar as pessoas que estão, os meus colegas que vão formar. Então, por exemplo, sempre que eu trabalhava em locais que eu recebia estagiários, eu tinha todo o cuidado de explicar para eles, de acompanhar eles nos setores, de supervisionar quando eles estavam fazendo um serviço ou uma análise que era a primeira vez que eles estavam fazendo, até eles pegarem jeito e confiança, tirar as dúvidas quando necessário. Então, isso faz parte, assim como ajudar os colegas que estão lá com alguma necessidade ou tem alguma dúvida, então é necessário. Prestigiar iniciativas de interesse da categoria, né? Então, isso aqui é um negócio bem complicado. Às vezes isso vale aí para o conselho, isso vale para o sindicato, para as associações. Às vezes o sindicato vai lá e faz uma reunião para discutir salário. Aí quase nenhum farmacêutico aparece. O conselho faz uma plenária para discutir os rumos da profissão. E quase ninguém aparece, né? E sendo que a gente tem que prestigiar, porque essa é a nossa profissão. Então, se a gente não der valor para a nossa profissão, né? Quem é que vai dar valor, né? Então, ela tem que começar de casa. Elevar o conceito de confiança dos demais profissionais da equipe de saúde. Então, para isso, é muito importante que o farmacêutico estude para que ele possa ser reconhecido como um bom profissional. Se vocês forem para o mercado de trabalho, aquela questão que a gente sempre fala em sala de aula, né? Vocês estão constantemente sendo vistos, e quem não é visto não é lembrado, né? Eu costumo falar isso bastante para vocês. Então, se vocês tiverem, como vocês vão interagir com diversos outros profissionais, com diversos níveis intelectuais, né? Vocês vão interagir desde o auxiliar, ali que tem o ensino fundamental completo, às vezes até incompleto, até o pesquisador sênior, PhD, lá em Oxford, tá? Então, sempre é necessário que a gente mantenha um nível técnico, né, adequado para que a gente possa conversar com esses profissionais, para eles perceberem que o farmacêutico é um profissional capacitado. Então é muito, muito, muito importante que a gente leve isso em consideração. Por isso que a gente sempre fala para vocês, se preparem, estudem, conheçam o que vocês estão falando, não falem das coisas que vocês não sabem, apenas para inventar, porque se você falar de uma coisa que você não sabe para um leigo, né? Ele vai olhar para você, né? Você é o, abre aspas, doutor para ele, tá? Então ele vai achar que tudo que você está falando é verdade. Mas se você falar algo para uma pessoa que sabe, que entende o que você está falando, e você falar bobagem, a pessoa vai perder a confiança em você. Então isso é muito importante que vocês estejam preparados tecnicamente, né? E denunciar atos que contrariam os postulados éticos. A gente já viu isso bastante, né? Então a gente não pode se fazer de omisso. Então é muito importante que a gente leve isso em consideração, né? Como é que como é que deve ser a nossa relação com os nossos conselhos, né? Então, primeiro, a gente tem que aceitar os acordos e resoluções do Conselho Federal e dos conselhos regionais. Quando a gente diz aceitar os acordos, lembrem que a gente vai olhar já já na Lei 3.820, eu já tenho falado para vocês, o Conselho é a nossa representação quanto profissão, né? Então, existe um colegiado de outros colegas farmacêuticos, tá, que vão tentar tomar as melhores decisões para o engrandecimento e proteção da profissão. Então, eu não posso simplesmente, os conselhos foram lá, fizeram, por exemplo, né, uma suposição. Teve lá os encontros dos conselhos, aí teve a comissão de ensino que propõe que a carga horária do curso de farmácia, né, seja adequada aí enquanto aos estágios, que seja aumentada aí quanto aos estágios. Aí o conselho vai lá, conversa com o MEC para que ele possa fazer isso. Aí o farmacêutico pode dizer assim, não, mas eu não quero, eu não vou fazer o que o conselho está mandando, né? Na verdade, você tem, porque se ele é a tua representação, e ele é o teu representante legal perante, né, a sociedade e outras instituições, e ele delibera
alguma coisa, não tem essa questão do não querer. Se você não concorda, o que você pode fazer? Você pode participar das plenárias, colocar a sua opinião. Funciona assim numa democracia, tá? Mas você não tem esse negócio de dizer, eu não vou fazer porque eu não quero. Ou então não tem essa questão de, vamos supor, né? A professora Gisele é a atual presidente do conselho, uma suposição. Aí eu tô lá e, sei lá, alguém não gosta da Gisele, quanto pessoa, né? Não quanto profissional, quanto pessoa. Aí o conselho baixa uma resolução para fazer alguma coisa, a pessoa não pode dizer assim, eu não vou fazer porque foi Gisele que está mandando eu fazer. Não pode acontecer, tá? Instituição. Prestar informações sobre o exercício profissional sempre que solicitado, então você não pode esconder. Inclusive, né, quando em caso de fiscalizações, tanto pela vigilância sanitária quanto pelos próprios conselhos regionais, quanto pelo Ministério do Trabalho, você não pode dificultar a ação fiscalizadora. Inclusive, a gente viu lá em proibições, né? Sempre que necessário, sempre que for solicitado, tá? O profissional ele tem que prestar as informações necessárias para a autoridade legal. Então, isso é muito importante, né? Informar toda e qualquer conduta ilegal ou antiética observada. Então, é o chamado fazer as denúncias. Então, se você olha lá que um estabelecimento está em desacordo, você olha lá que um colega ele está, né, tendo uma atitude, agora bastante cuidado. Se você está fazendo a denúncia, é necessário que você tenha as provas para que isso aconteça, para não ficar o disse que me disse, porque senão na hora de colocar lá o acusador e o acusado, né, vai ficar um dizendo que fez, o outro dizendo que não fez, e sem provas isso não adianta. Então é muito importante que toda vez que você fizer uma denúncia, né, hoje tem muita facilidade, né, você pode fazer vídeo, você tem lá print de uma conversa e assim sucessivamente. Então é importante aí. Atender convocação, intimação, notificação ou requisição nos prazos determinados, feita pelos conselhos, né? Exceto nos casos, nos motivos de força maior. Quem são os motivos de força maior? Incapacidade física, incapacidade mental, conflito de interesse. Isso é muito importante que a gente tenha cuidado disso. Por exemplo, eu sou da comissão de ensino do conselho. E teve um profissional que estava querendo implantar um sistema lá de acupuntura em uma cidade aqui do interior do Maranhão, e o conselho queria saber, né, se do ponto de vista educacional, se esse profissional estava habilitado para poder realizar essas atividades. Aí ele convocou, né, de forma extraordinária, a comissão de ensino, e a comissão de ensino foi lá e avaliou para poder dar o parecer. Então, toda vez que a gente recebe uma convocação do nosso conselho, a gente tem que comparecer. Questão das eleições, chega o período de eleição, a eleição, né, você tem que ir lá e fazer a votação. Se você não votar, você tem que justificar o porquê de você não votar e assim sucessivamente, tá? Então tem os motivos de exceção aí para a gente ter os cuidados lá quando a gente fala das questões, né? O que é importante aí para o farmacêutico, né, quando ele faz o exercício da profissão? Então, primeiro, sempre informar por escrito, tá? Existem os protocolos, o farmacêutico ele tem que levar bastante isso em consideração, não adianta falar de boca, tá? Então, é tudo documentado, documentado é sempre um documento por escrito. Então, o que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que informar, né, ao CRF todos os vínculos que ele tem. Professor, eu trabalho numa farmácia como farmacêutica e à noite eu vendo cachorro-quente na litorânea. Eu preciso informar o vínculo que eu sou vendedor de cachorro-quente na litorânea? Não. São todos os vínculos relacionados à farmácia. Então, se você trabalha numa farmácia, num laboratório, você tem que informar ambos. Se você trabalha em dois laboratórios, se você trabalha numa manipulação e num hospital, você tem que informar todos os seus vínculos, né, ao conselho. Por exemplo, eu sou funcionário do LACEN, entrei esse ano. Aí o que eu fiz? Eu estou contratado no LACEN para trabalhar na área de bromatologia, de alimentos. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui lá no conselho, né, e disse assim, olha, a partir de agora aqui, eu estou trabalhando aqui para o Laboratório Central do Maranhão como farmacêutico bromatologista, tá? Então, informei para eles o meu vínculo. Eu tenho a responsabilidade técnica? Não, mas eu estou informando por quê? Porque eu assino laudos de análise de alimentos. Então, o conselho ele tem que estar ciente exatamente para saber quem é o profissional que está vinculado àquela área, né? Então, tem que informar, né? Respectivo conselho, o conselho regional.
seus vínculos, né? E Dado... professor? Oi? E vínculo com outras empresas que não tiver nada a ver com a profissão. Não, você só precisa informar os vínculos que estejam relacionados à profissão. Foi como eu falei ainda há pouco. Eu trabalho numa farmácia e à noite eu trabalho numa barraquinha de cachorro-quente. Eu preciso informar a barraquinha de cachorro-quente? Não, porque a barraquinha de cachorro-quente não tem nada a ver com a farmácia. São os vínculos, tá, que exigem, Nívia, que você seja farmacêutico, tá? Então, todos esses vínculos, eles têm que ser informados para o conselho. Por exemplo, se você tiver um vínculo que exigir de você apenas profissional de nível superior, mas sem distinção, sem necessidade de ser farmacêutica, etc e tal, né? Se você não estiver fazendo nada que esteja relacionado à farmácia, você não precisa informar esse vínculo, você só precisa informar os vínculos que estão relacionados ao exercício da profissão, tá? Ok. Aí só tem que ter um cuidado aí com essa questão aí para que não haja choque de horários, tá? Então é por isso que é importante informar os vínculos para que o conselho exatamente ele possa te fiscalizar mediante o exercício profissional, tá? Então isso é importante aí que a gente tenha essa informação e que essa informação ela seja dada para o conselho. Como eu falei para vocês, eu sou contratado do LACEN como farmacêutico bromatologista. Então, já que o cargo exige farmacêutico, eu fui lá para o LACEN, para o conselho e dizer assim, olha, eu sou agora funcionário do LACEN, meu horário de trabalho é de tanto a tanto e assim sucessivamente. Até porque se um dia, né, porque lá no LACEN tem diversos profissionais, tem farmacêuticos, tem médicos, tem enfermeiros, tem biólogos. Então, um dia se o conselho for lá fazer uma fiscalização profissional e eu estiver lá e o conselheiro chegar lá, o fiscal chegar lá e dizer assim, ué, Ronel, o que tu faz aqui? Ah, eu trabalho aqui. Ué, mas tu não informou teu vínculo. Isso, né, pode gerar, para mim, penalidades e para a empresa também pode gerar penalidades, porque ela tem um profissional que não está, né, que não foi informado o vínculo dele. Então é muito importante que a gente faça isso, tá? Tudo que vocês fazem, isso é uma coisa muito importante, eu sempre falo para vocês, tudo que vocês fizerem em relação à profissão, aonde vocês trabalham, o que vocês, aonde vocês deixaram de trabalhar, tudo tem que ser informado e vocês têm que ter bastante cuidado, porque tem prazos para informar isso, tá? Então tem que ter bastante cuidado aí. Geralmente são 5 dias úteis para que você saiu de uma empresa. Ah, eu fui desligado de uma empresa, ou então eu fui convidado para trabalhar em outra empresa. Aí você faz lá toda a baixa legal, conforme está previsto na questão relacionada das consolidações de lei trabalhista, né, na CLT, e não comunica o conselho que você mudou de vínculo. Isso pode gerar para você penalidade. Então tem que ter bastante cuidado com essas questões, porque a gente tem que informar, tá? Aí, junto com a informação. Professor, Oi, e o pode. trabalho voluntário? Não, aí, mas, tipo assim, o trabalho voluntário, ele é pontual ou ele é fixo? Se for, digamos, você fizer esse trabalho todo mês, 2 vezes ao mês, Ele é fixo. Então, se você tem uma regularidade. E esse trabalho voluntário, se ele exige. Isso que é importante, tá? O trabalho que eu faço, ele exige que eu seja farmacêutico. Por exemplo, vamos supor lá que você trabalha no asilo de mendicidade, fazendo dispensação dos medicamentos ou fazendo controle de estoque dos medicamentos que tem lá no asilo. É um trabalho que exige você ser farmacêutico? É. Você tem que comunicar também. Tá? O vínculo é qualquer vínculo profissional, mesmo que seja remunerado ou não remunerado, você tem que informar para o conselho. Porque se você está assumindo, né, fazendo algo que está relacionado à profissão, mesmo que você não receba remuneração, mesmo que seja voluntário, o conselho ele tem que saber exatamente, Nívia, para evitar que eu faça bobagens sem o conselho saber. Porque o conselho, além da questão de resguardar a profissão, ele também funciona como fiscalizador da profissão, entendeu? Então ele tem que saber o que os seus profissionais estão fazendo nos campos de trabalho, independente se você recebe remuneração ou não. A mesma coisa vale para o serviço público, a mesma coisa vale para o serviço privado, a mesma coisa vale para o serviço voluntário. Exigiu farmacêutico, vou fazer algo relacionado à minha profissão quanto farmacêutico, eu tenho que dar satisfação para o conselho. Tudo que vocês fizerem em relação à profissão, vocês têm que dar a satisfação para o conselho, tá? Então, o que que a gente dá, né? Dados completos da empresa, onde é que você está fazendo, endereço, o horário de funcionamento e
quem é o responsável técnico, né? Endereço e residência seus, horário de responsabilidade técnica ou de substituição. Então, isso é muito importante, até para a questão relacionada à fiscalização. Porque, por exemplo, se eu trabalho lá no LACEN, meu horário é à tarde. Então, eu trabalho de 1 às 6h30 lá. E o que acontece? Se o conselho for me fiscalizar lá, ele só pode me fiscalizar em que horário? No meu horário de trabalho. Ele só pode, então, me fiscalizar de 1 às 6h30. Então, por exemplo, o conselho não pode ir lá fiscalizar, né, o meu exercício profissional, tipo, 10 horas da manhã. Ele não pode exigir que eu esteja lá 10 horas da manhã se meu horário de trabalho não é esse. Tá? Então, é muito importante que sejam comunicados horário de almoço, horário que você entra, horário que você sai, para que o conselho ele possa, né, exatamente essa informação que a gente dá para o conselho é exatamente para que ele possa fiscalizar o exercício profissional. Beleza? Importante, né? Como diz a minha mãe, né, ela falava para o meu sobrinho quando ele era pequenininho, escreveu, não leu, taca, comeu, né? Ela dizia isso muito pro meu sobrinho quando ele estava fazendo danação, como minha mãe dizia. A mesma coisa serve para a gente. Durante o exercício profissional, né, a gente vai ter lá as questões relacionadas a exercer eticamente a nossa profissão. Caso a gente fira, né, caso a gente infrinja o nosso código de ética, a gente tem que ter bastante cuidado, porque quando a gente comete um ato durante o exercício profissional, a gente pode estar só cometendo, por exemplo, infringindo o nosso código de ética. Vamos supor, não guardar sigilo, né? Então você vai responder eticamente. Mas eu tenho que ter bastante cuidado, porque eu também posso estar infringindo, né, outros códigos, como, por exemplo, o Código Penal. Eu posso estar infringindo, por exemplo, o Código Civil. Por exemplo, se eu vender um medicamento lá para a pessoa que esteja estragado e a pessoa descobre quando ela recebeu lá, ou então eu manipulei um produto para um paciente, o paciente queria comprar, solicitou, na verdade, por exemplo, a manipulação de 90 cápsulas de um determinado medicamento e eu só entreguei para ele 60. Né? Então, eu estou causando prejuízo financeiro para ele, Código Civil. Né? Ou eu posso causar lá para o meu paciente algum dano físico. Né? Então, está lá previsto no Código Penal. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque quando a gente comete qualquer infração, tá? Essa infração a gente vai ter, isso é muito importante, tá? A gente tem que levar em consideração aí que a gente atende os ditames das leis. Então, todo mundo, quando comete uma infração, ela vai ter direito lá ao que chama de processo legal. O que significa processo legal? Você vai ter direito à ampla defesa. Então, se alguém te acusou de alguma coisa, você vai ter o direito, né, de se defender para as questões relacionadas lá ao que você está sendo acusado. Você vai ter direito a ter a audiência, você vai ter direito a um julgamento, e só depois disso, né, que serão avaliados lá pelos órgãos colegiados, independente se eles são profissionais, penais ou civis, se você é culpado ou não, tá? Então é muito importante que a gente leve em consideração isso, porque os princípios legais, eles também são colocados. A gente tem um código de ética que vai nortear o nosso exercício profissional, mas a gente também tem os outros códigos que vão nortear a nossa vida em sociedade. Então é muito importante que a gente leve isso em consideração, porque às vezes a gente comete, como eu falei para vocês, né, na aula de ontem, vender um medicamento sem receita, além de ser uma infração ética e profissional, ela também é uma infração penal, está prevista lá no Código Penal, né, que se eu vender um medicamento que requeira receita, sem a receita, eu posso ter um tempo de reclusão, se eu for condenado, né? Então, por exemplo, se a autoridade lá fizer a denúncia, ou um paciente fizer a denúncia, foi investigado e comprovado que, de fato, eu vendo medicamentos sem receita, aqueles que exigem a apresentação da receita, e eu não estou falando só de produtos controlados, né? Aquele medicamentozinho bem simplesinho, que basta você apresentar a receita para comprar, mas que exige, que tem lá, venda sob prescrição médica. Se eu vender aquele medicamento e for comprovado isso, tem um tempo de reclusão de 6 meses a 2 anos, ou seja, você pode ir preso além de pagar multa e outras questões. Então é muito importante, tá, que a gente leve em consideração
que se a gente não exercer a nossa profissão conforme os preceitos éticos e legais, a gente vai sofrer penalidades, tá? Então, vocês têm que estar bastante cientes disso, exatamente porque tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Essa consequência ela pode ser boa ou essa consequência ela pode ser ruim, ok? Até aqui, tudo bem, gente? Só tomar uma água aqui, um minutinho. Então, como é que funciona, né? Depois que é feito todo o trâmite legal, o farmacêutico foi denunciado, aí foi lá para o nosso comitê de ética, aí o comitê de ética ele avaliou, deu o direito do farmacêutico se justificar dentro dos prazos legais, o farmacêutico se justificou, o comitê avaliou, a comissão de ética avaliou, e mesmo assim ele considerou, né, que o farmacêutico, ele de fato, ele era culpado. Então serão aplicadas, né, as chamadas sanções. As sanções, elas podem ser de três tipos, tá? Quais são as sanções que podem ser aplicadas ao farmacêutico? Ele pode receber apenas uma advertência, tá? Então ele vai lá, e essa advertência ela vai ser anotada na carteira dele, tá? Exatamente porque a gente vai ver aqui, tem, no ponto 1 aí, a gente pode ter os chamados atenuantes e agravantes, né? O que pode reduzir a tua penalidade ou que pode aumentar a tua penalidade. Então é importante que a gente leve isso em consideração, tá? E exatamente o que é que vai acontecer? Quando for feita a questão da pena, né, o que é que pode acontecer com o farmacêutico? Ele pode receber uma advertência, ele pode receber uma multa, ou ele pode receber uma suspensão do registro profissional, né? Lembrando aí que a suspensão do registro profissional impede que ele trabalhe com qualquer área que exija dele ser farmacêutico. Ah, professor, mas quando eu formar eu vou ser farmacêutico, não é? Não. Quando você formar, vocês serão bacharéis em farmácia. Para que vocês possam receber o título de farmacêuticos, vocês precisam estar devidamente inscritos no Conselho Regional de Farmácia, tá? Se vocês não estiverem com a inscrição de vocês ativa, vocês serão apenas bacharéis em farmácia. É tipo advogado, né? Para eu ser chamado de advogado, o que, que precisa acontecer? Eu preciso estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB. Ah, professor, e se eu não fizer a OAB ou se a minha OAB não estiver inscrita, o que, que eu sou? Bacharel em Direito. Vou dar um exemplo para vocês. Minha irmã, ela é funcionária do tribunal. Ela não pode ser advogada, né? Porque existe conflito de interesse. Ela não pode advogar e ao mesmo tempo trabalhar no lugar que ela mandaria os processos, né? Então ela não pode. Mas ela fez a OAB, professor? Fez. Ela tem o número de OAB dela? Tem. Mas a OAB dela está inativa. Exatamente porque ela não pode exercer ao mesmo tempo ser funcionária do tribunal e ao mesmo tempo ser advogada. Então, o que que acontece? Professor, então, o que que a sua irmã é? Hoje, ela não é advogada, ela é bacharel em farmácia. Ah, professor, amanhã sua irmã resolve sair lá do tribunal e resolve advogar. O que que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar reativar a OAB dela, tá? Aí, quando ela reativar a OAB dela, o que que ela vai ser? Aí ela vai ser advogada, tá? Então, é muito importante vocês levarem em consideração isso, tá? Às vezes acontece bastante, acontece muito de vocês vão fazer um concurso para algum lugar. Ah, professor, será que eu posso fazer? Será que eu não posso fazer? O que que vocês têm que ver? Vocês têm que ver lá no edital qual é o requisito, né, educacional que é pedido para vocês. Se ele pedir só para vocês
Nível superior, vocês podem ser formados em qualquer coisa. Agora, se eles pedirem para você cargo farmacêutico, você automaticamente já sabe que você tem que estar devidamente inscrito no conselho de farmácia, tá? Tem que ter bastante cuidado, porque eu já vi, mas eu não sabia que eu precisava estar inscrita no conselho para poder assumir o concurso lá de não sei de onde, tá? Então, se o concurso pede para vocês farmacêutico, tá? Vocês têm que estar automaticamente inscrito, tá? Caso a gente cometa, né, durante o exercício profissional, caso a gente cometa alguma infração, né? Essas infrações, a gente vai ter as sanções, né? Então, o que é importante? As sanções, elas são colocadas, né, com um nível de penalidade. Eu vou colocar aqui para vocês, eu vou abrir aqui para vocês aqui, ó. Vou mostrar como é que é esse nível de penalização aqui. Por exemplo, né? Vou colocar aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui o código de ética? Crianças. Beleza. Por exemplo, né? Vou pegar aqui um aleatório aqui. Vocês observarem aqui, tem. Por exemplo, né? Vou pegar esse artigo aqui. Permitir a interferência nos resultados apresentados como perito ou auditor, tá? Então, isso aqui é uma proibição. Eu não posso permitir, né, que terceiros interfiram na hora, né, que se eu estiver trabalhando como perito ou auditor de alguma coisa, por isso que eu não posso ser perito ou auditor de uma empresa que eu conheço as pessoas, de empresas que são de amigos, da minha própria empresa, porque tem as questões relacionadas ao conflito de interesse. O que acontece, né? Por exemplo, alterar relatório de auditoria interna em sistema de gestão de qualidade, mediante solicitação de terceiros, beneficiando ou prejudicando o setor auditado. Se eu cometer essa infração bem aqui, se eu quebrar esse artigo bem aqui, né? O que vai acontecer comigo? Eu vou receber uma infração do tipo mediana, tá? Vou dar um aumento aqui para vocês poderem observar. Então, isso aqui seria considerado uma infração do tipo média, né? Vou mostrar para vocês mais na frente. Deixa eu procurar outra aqui. Média, média, média. Cadê? Tá aqui, ó. Legal. Fornecer meio ou instrumento, né? Fornecer meio ou instrumento, substância ou conhecimento para induzir a prática ou dela participar de tortura, eutanásia, aborto ilegal, toxicomania, né, que é o uso de substâncias, né, com caráter recreacional, que vocês viram lá na toxicologia, né, ou pacientes que são viciados, de quaisquer formas de procedimento e aos animais. Então, por exemplo, se eu trabalho numa farmácia e alguém, né, na amizade, chega lá, Ronelli, consegue aí para mim um controlado para eu poder dormir, né? Então, eu vou lá e na amizade a pessoa não tem receita, não tem nada, aí eu vou lá e concedo para essa pessoa. O que eu estou fazendo? Eu estou cometendo, né, eu estou quebrando o artigo 7º, que é uma proibição, eu não posso fazer isso, utilizar dos meus conhecimentos. Se eu fizer isso, eu vou receber uma infração do tipo grave, tá? Então, ela é uma infração considerada uma infração do tipo grave. Então, cada tipo de infração que a gente comete, né? Deixa eu procurar aqui uma leve. Cadê a leve? Aqui, ó. Aceitar a interferência de leigos em seus trabalhos e suas decisões de natureza profissional, né? Então, por exemplo, submeter-se às imposições do gerente ou proprietário do estabelecimento em relação às estratégias de venda. Então, o cara vai lá e diz que você tem que fazer da forma, só que aquela forma que ele pede para fazer não é uma forma legal, não é uma forma adequada, mas mesmo assim você se submete, tá? Exatamente porque, mas eu não vou, eu vou fazer o que o gerente está mandando, porque se eu não fizer, eu vou ser demitido, né? Então, o que acontece? Se você permitir a interferência de leigos lá na sua decisão profissional, né, ela é considerada para a gente uma infração leve, né? E, por último, a gente tem as infrações gravíssimas. Por exemplo, matar alguém, tá? Então, se você for lá e matar alguém lá no exercício da profissão, ela é considerada uma infração gravíssima, tá? Então, se vocês observarem, para cada coisa que se quebra aqui, para cada artigo lá do nosso código de ética, ele tem uma infração. Então, como é que funciona? Toda vez que um profissional comete uma infração, é aberto um processo ético, né, contra ele. Vou colocar aqui para vocês observarem aqui a outra apresentação. Só um pouquinho. Cadê? Isso, tá aqui.
Ó, então, lá na Lei 3.820, ele diz assim, né? Quem que pode punir o profissional? O Conselho Regional no qual esse profissional está inscrito. Por isso que é importante, né, comunicar sempre os vínculos para que possa ser observado. Quais são as penalidades que o profissional ele pode sofrer? Advertência ou censura, multa, suspensão de 3 meses até 1 ano e eliminação dos registros de farmacêutico lá no Conselho Regional. Ah, professor, então significa que ele pode perder o registro dele junto ao Conselho? Pode. Vamos supor lá que o professor Rondinelli cansou de ser professor. O professor Rondinelli quer agora ganhar dinheiro. Aí ele se envolveu com uma galera barra pesada e resolveu lá ajudar no tráfico de drogas. Então o professor Rondinelli começou a fabricar cocaína, começou a plantar maconha para poder vender, começou a usar os conhecimentos dele de química para sintetizar, fazer drogas sintéticas, né, metanfetamina, como quem já assistiu Breaking Bad viu lá, né, que o cara era químico, sabia, e ele se envolveu lá exatamente com o tráfico, porque ele usou os conhecimentos dele para poder fabricar droga, tá? O que vai acontecer? Se eu sendo condenado, né, e comprovado que eu fui culpado e sendo condenado, eu vou ser excluído dos registros do conselho. Professor, o que significa ser excluído do registro? Significa que tu nunca mais na vida vai poder exercer a profissão de farmacêutico. Então, você perde o seu registro. Professor, eu não posso me reinscrever? Não. Uma vez que for decidido, né, a não ser caso tenha tido um erro, mas se for feito todo o processo, todo o trâmite legal, e for decidido que você não deve mais pertencer ao farmacêutico, tá? O que vai acontecer com você? Você não vai poder mais exercer. Professor, então quer dizer que eu vou perder o meu diploma? Não, o seu diploma não. Você continua sendo bacharel em farmácia e pode trabalhar, né, com qualquer área que exige apenas o nível superior. Mas, se exigir o cargo de farmacêutico, não dá mais para você. Professor, eu posso fazer então outra faculdade de farmácia? Não, porque o teu registro está ligado ao teu CPF, tá? Então, não tem essa questão de vou fazer outra faculdade de farmácia e vou me reinscrever no conselho. Não dá, porque vai bater os teus dados, teu CPF já está lá cadastrado, tá? Então, as infrações e as penalidades, elas vão depender de situações específicas, que é exatamente o que o comitê, a comissão de ética, é exatamente o que ela faz, tá? Então ela vai avaliar para que ela possa entender o que vai ser feito. Vai ser dado só uma advertência? Vai ser dado uma advertência com multa? Vai ser dado uma multa com suspensão por 6 meses, por exemplo? Ou esse profissional ele precisa ser excluído lá do quadro? Então, isso aí vai depender de acordo com as características. Que características são essas, né? Se existem atenuantes e agravantes, por exemplo, se eu sou réu primário, isso é um atenuante. A primeira vez que eu cometo aquela infração, isso é um atenuante. Agora, se eu já cometi aquela mesma infração várias vezes, por exemplo, né, toda vez que o conselho vai lá na farmácia que eu trabalho, eu não estou presente. Tá? Então, eu já tenho lá 2 advertências por não estar presente lá, por não estar prestando atendimento ao estabelecimento que eu estou vinculado. Na terceira vez, né, isso já vira um agravante, porque ele está dizendo assim, pô, o cara já foi advertido, não tomou jeito. Aí, da segunda vez, ele foi advertido e recebeu uma multa. Ele continua fazendo isso, então, né, as penalidades elas vão se tornando cada vez mais severas, tá? Tem que ser avaliada a gravidade do fato, tá? Em razão das consequências para o exercício profissional e para a saúde coletiva, então muito importante, e os antecedentes, né, do indiciado em relação às normas profissionais. Como eu falei para vocês, tudo que vocês fazem, de bom e de ruim, né, a gente tem uma carteirinha, e essa carteira do profissional farmacêutico é onde é feito todo o nosso registro, é onde tem todo o nosso histórico, tá? Quanto profissional. Então, tudo que vocês fazem, se vocês receberem uma advertência, então fica lá o registro de vocês. É a mesma coisa lá se a gente, né, vai preso uma vez, a gente não é mais réu primário, né? Vai constar lá, então, quando foi feito no cadastro do nosso CPF lá, que a gente foi preso, toda vez que for feito o nada consta penal, vai ter lá, né? Foi preso por agressão, ou foi preso por dirigir bêbado, ou foi preso por incitar violência, assim sucessivamente, tá? Então, as penas, elas são exatamente gradadas dessa forma. Então, como é que as infrações, como é que elas são gradadas, como eu falei para vocês? Elas são leves, né? Graves ou gravíssimas. Eu mostrei para vocês os exemplos aqui, né? De acordo com
o artigo que foi infringido, tá? É dado uma pena. O atenuante, né, quando existe uma situação que favorece o acusado, que favorece lá o farmacêutico. Então, por exemplo, ser réu primário, primeira vez que ele fez, ou então ele foi induzido ao erro, né? Alguém foi lá, enganou ele e ele conseguiu provar que ele foi enganado, e o que ele fez, ele não fez por vontade própria, ele fez lá porque ele foi induzido ao erro, né? Se ele confessar a infração, se ele for lá e dizer assim, não, de forma espontânea, né, que é a chamada delação premiada, que a gente tem bastante isso aí, isso, né, e dizer o que ele estava fazendo, isso favorecer lá a descoberta da verdade e diminuir as consequências para o exercício profissional e para a saúde coletiva, isso também é considerado como um atenuante de pena, né? Então, ter indicado sofrido coação, então o chefe foi lá e disse assim, olha, se tu não fizer isso aqui, eu vou te demitir, tu vai perder teu emprego. Então, isso é uma forma também, se ele conseguir provar que ele fez porque ele foi coagido, ou então alguém ameaçou lá a família dele, os traficantes querem lá para produzir a droga e deixou a família dele como refém, ser réu primário, né? A natureza da ação, da penalidade ter sido leve, né? Se ele cumpriu os prazos necessários, se ele compareceu às convocações, se ele apresentou a defesa dele. Então, tudo isso são considerados, né, os atenuantes. Os agravantes são aqueles que pioram, né? Primeiro, a premeditação, significa que ele não agiu por impulso, significa que ele pensou, que ele planejou e executou aquilo ali. Tá? Então, isso é chamado de premeditação. Ser reincidência, né? Então, a reincidência significa que ele está cometendo aquela infração novamente. Né? Então, ela sempre ela é contada, né, decorrido o prazo de um ano. Então, para você ser considerado reincidente, tá? Significa, inclusive, tem uma mudança aí no Código de Processo Ético, que significa assim, se você cometer a mesma infração num período de 24 meses, por 3 vezes, isso é um agravante da tua pena. Então, você tem um prazo lá de 24 meses, tá? Se você deixou de prestar atendimento ao estabelecimento de você faltou, primeira vez, tá? E vai lá passar. Se depois de 2 anos você não cometeu a mesma infração, é como se depois disso acontecesse e você não fosse mais, não virou um agravante. Mas se você cometeu a mesma infração novamente, tá? Dentro desse período, ela vai ser dada como um agravante, né? Acumular infrações, então, por exemplo, você vai lá, não cometeu uma só infração lá no exercício profissional, você cometeu lá um monte de infrações, por exemplo, você não informou o vínculo, você está trabalhando num local exercendo ilegalmente outra profissão, por exemplo, a medicina está consultando, dentro da farmácia tem um laboratório, você sabia que as pessoas estavam fazendo coisas contra os ditames legais e não comunicou, então percebe aí que tem várias infrações acumuladas, tá? O fato da infração ser cometida durante o cumprimento de pleno disciplinar. Então, por exemplo, você está lá suspenso do conselho, recebeu uma suspensão de 6 meses e continuou trabalhando, e durante esse trabalho aí, que não era para você estar trabalhando, você continuou cometendo infrações, né, ao código. Então, tudo isso são considerados agravantes de pena, tá? Então, cometida infração para obter vantagem pecuniária, né, dinheiro decorrente do consumo pelo público, né, você foi lá e vendeu um produto falsificado, ou você vendeu um produto oriundo de furto, de roubo, e assim sucessivamente, e se você tiver, né, conluio com outras pessoas, você está ajudando outras pessoas a cometer as infrações. Então, tudo isso ela é levada em consideração na hora de avaliar a pena pro farmacêutico, tá? Então, tudo isso ele é levado. Então, como é que as infrações e as sanções? Então, advertência com a palavra censura, multa, suspensão, eliminação dos quadros, tá? Então, a resolução 418, ela fala exatamente sobre o processo ético. Ela diz assim, né? Quando é que eu não posso processar eticamente alguém? Quando é que uma pessoa pode não sofrer o processo ético, né? Quando ele for portador de doença incapacitante, por exemplo, um farmacêutico estava cometendo lá, estava ofendendo os pacientes que chegavam à sua farmácia, né? Quebrou a farmácia, aí foi preso, aí o dono quer processar ele, se descobriu que o farmacêutico ele sofre de uma doença mental chamada esquizofrenia, né? Ou seja, ele se tornou incapaz, na verdade ele estava cometendo aqueles atos não por vontade própria, mas porque ele sofre
de uma doença mental. Então, esse paciente que é comprovadamente, né, ele apresenta uma incapacidade mental, ele não pode ser processado eticamente, né? Se ele for condenado, a suspensão, né, ela acontece lá pelos crimes praticados durante o exercício da profissão. Ah, professor, então quer dizer que se eu, por exemplo, cometer um crime que não tem nada a ver com a minha profissão, eu fui lá e, sei lá, roubei chocolate nas lojas americanas, né, furtei chocolates e fui pego e fui fichado, isso não tem a ver, né, não vai gerar para mim consequências profissionais. Por quê? Porque eu cometi um delito e esse delito não estava relacionado ao meu exercício profissional. Quem que é responsável pelo processo ético, né? O CRF no qual você está inscrito. Então, por exemplo, eu, Rondinelli, né, sou inscrito no CRF Maranhão. Então, se eu cometer algum crime, algum delito, alguma infração ao Código de Ética, eu vou ser julgado pelo Comitê Ético do CRF Maranhão. Se eu mudar de endereço, dizer assim, cometi um monte de infração aqui no Maranhão, agora todo mundo já me conhece, eu vou mudar lá para Santa Catarina que ninguém me conhece. Vão sumir as minhas infrações? Não. Quando você informar lá para o CRF de Santa Catarina, que você pedir a inscrição lá no conselho, tá, de Santa Catarina, o que é que vai acontecer? O conselho vai dizer assim, onde é que você trabalhava antes? No Maranhão, como farmacêutico, né? Vai estar lá na tua experiência profissional, na tua carteira de trabalho, o teu registro. Então não dá nem para mentir. Aí ele vai entrar em contato com o conselho daqui do Maranhão e dizer assim, gente, como é que era esse como é que era esse farmacêutico aí? Aí ele vai passar toda a tua ficha para aquele conselho, ou seja, não tem para onde correr, tá? Então você fica, tudo que você faz durante o exercício da profissão, você fica registrado e esse registro te acompanha. Então, por isso que vocês têm que ter bastante cuidado para vocês, né, não terem sempre ficha limpa. Então, cuidado para vocês não virarem ficha suja, tá? Quem julga são os comitês de ética, são instaurados, são os próprios profissionais, são dentro do conselho. E caso você seja condenado lá no Comitê de Ética do Conselho Regional de Farmácia, você pode recorrer ao Comitê do Conselho Federal. Ele é considerado para a gente a nossa última instância. Então, se você acha que o julgamento foi inadequado, ou você acha que o julgamento foi injusto, ou que você não recebeu os prazos adequados, ou que de alguma forma você foi prejudicado, você pode recorrer lá para o nosso Conselho Federal de Farmácia. Beleza, crianças? Dúvidas?